muito gratificante, meus irmãos, servir a esse Deus. E o meu coração se encontra alegre de poder mais uma vez trazer aqui uma palavra para o teu coração. Agradeço ao meu Deus por mais essa rica oportunidade, ao meu pastor por me confiar mais uma vez essa responsabilidade. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem veio aqui adorar a Ele essa noite? Aleluias. Juízes, capítulo de número 13. Eu ainda não estou muito bem da garganta, meus irmãos. Estou me recuperando ainda de uma gripe aí. Pode acontecer de no decorrer do culto eu tossir um pouquinho aqui, mas Jesus está curando. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Juízes, capítulo de número 13. A gente vai ler aqui. Vamos ler primeiro o versículo de número 24. E depois a gente vai ler outro versículo mais à frente um pouquinho. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Cada um que conseguiu chegar até aqui. Cada um que venceu o cansaço, venceu as batalhas, venceu o inimigo e conseguiu chegar aqui essa noite. Deus abençoe a sua vida. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então. Juízes, capítulo 13, a partir do verso de número 24, vai dizer o seguinte: A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Louvado seja Deus. Agora a gente vai lá para o capítulo de número 16, ainda no livro de Juízes. Capítulo de número 16, vamos ler o verso 30. Que diz o seguinte: E gritou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Louvado seja Deus. Se você pode, assente, glorificando ao nome do Senhor. Nesse momento eu peço que você não ande, não fale, não converse com teu irmão do lado. Dê crédito nesse momento à palavra do Senhor, que Deus vai falar contigo hoje. Assim como Ele falou comigo ali, Ele vai falar com você. Amém? A história de Sansão é uma história muito conhecida, porém, na minha opinião, muito pouco pregada. A Bíblia vai falar em Juízes que, naquele tempo, os israelitas, o povo de Israel, vivia à mercê dos filisteus. Porque era um povo teimoso, era um povo que decepcionava muito a Deus. Então Deus permitia que os filisteus dominassem os israelitas. Por muitas das vezes, o Senhor permitia que eles fossem capturados, feitos escravos, porque o povo era teimoso, era um povo desobediente. A palavra vai dizer que o povo israelita tinha desobedecido a Deus, e por isso Deus permitiu que eles fossem submetidos aos filisteus durante 40 anos. Mas o Senhor, como Ele é um Deus misericordioso, como o Senhor é um Deus tremendo e nos ama muito, o Senhor decide que iria colocar alguém ali para aliviar, para tirar o povo das garras dos filisteus. Aí diz a palavra que o anjo do Senhor, ele aparece à mulher de Manoá. A mulher de Manoá, ela não podia gerar filhos, ela era estéril. Mas o Senhor, ele faz coisas tremendas. Através da mulher de Manoá, o Senhor coloca ali Sansão. Louvado seja Deus. Você já reparou que das mulheres estéreis na Bíblia é que nasceram grandes homens de Deus? Louvado seja Deus.
A Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e diz a ela: olha, tu não podes ter filho, mas o Senhor te dará um filho. Ele será separado a Deus. Você não poderá beber cerveja nem vinho, não poderá comer certos tipos de comida. Você tem que seguir esse padrão. E assim como o anjo do Senhor falou, se cumpriu. A mulher de Manoá gerou um filho e nele colocou o nome de Sansão. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão era nazireu. A palavra nazireu quer dizer separado. Ele era separado a Deus. E por ser separado a Deus, Sansão tinha que seguir certos tipos de princípios. Sansão não poderia tomar vinho. Sansão não poderia tocar em animal morto. Sansão não poderia cortar o seu cabelo. Mas a palavra do Senhor, no decorrer da palavra aqui, a gente vai ver que Sansão começa a tomar uma vida totalmente diferente. A palavra vai dizer que Sansão, ele vai até a terra de Timná, a terra dos filisteus. Ele era tão convicto de que o Senhor era com ele, que ele vai no território inimigo sem temer a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra vai dizer que quando Sansão chega à terra de Timná, os seus olhos se agradam de uma moça filisteia. E quando Sansão ele se agrada daquela moça, ele volta para casa animado, feliz, e vai contar aos seus pais que conheceu uma mulher, que se apaixonou por uma mulher da terra de Timná. Seus pais olham para ele e falam: mas será que não tem nenhuma moça? Será que não tem nenhuma mulher da nossa terra que te agrada? Para você ter que ir lá no território daqueles incircuncisos? Em outras palavras, os pais de Sansão estavam dizendo o seguinte: será que o que tem dentro da igreja para você não te agrada? Você tem que ir lá no mundo buscar? Porque é isso, meus irmãos. Muitas pessoas não estão mais servindo o que tem aqui dentro, ele tem que caçar lá no mundo coisa para a sua cabeça. Deus tem levantado pessoas dentro da casa do Senhor, tem levantado homens e mulheres, crianças, e tem muitos que têm cuspido no prato que come. Não é mais o suficiente o que eu tenho aqui, não está dando mais certo, o pastor não quer me subir de cargo, aquela irmã não vou com a cara dela, então o que tem aqui dentro não serve para mim. Eu vou lá para o mundão e lá eu vou encontrar a minha felicidade. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: Sansão foi desobediente. Se eu não me engano, no livro de Efésios vai dizer algo interessante. Que se você quer ter uma vida longa aqui nessa terra, você deve honrar teu pai e a tua mãe. O que o teu pai e a tua mãe te fala é lei. E Sansão vai desobedecer, ele vai desonrar os seus pais. Porque a Bíblia vai dizer que ele rejeita o conselho da sua mãe. Ele diz: não, é essa mulher que eu quero e é com ela que eu vou casar. Há um pecado dentro das igrejas por nome de libertinagem. As pessoas querem fazer o que quer. Não dão mais crédito ao que é pregado aqui dentro. Não dá mais crédito ao que é falado no altar. Não dá mais crédito ao que Deus tem falado, quer fazer o que quer. Quer tomar a direção que Ele quer. O pastor está dizendo: não é por aqui. Não, pastor, eu vou por ali que é melhor. Libertinagem, o povo não está dando mais a mínima para o que é pregado dentro das igrejas. Isso é um perigo grande na vida do crente. Isso é um perigo grande na vida daqueles que servem ao Senhor. E diz a palavra então que Sansão segue para a terra de Timná, para ir se encontrar com essa moça, e os seus pais vão com ele. E eles seguem por uma plantação de uva, e diz a palavra que quando eles estão passando pela plantação de uva, um leão novo vem rugindo
para cima de Sansão. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo de Deus deixa Sansão forte. E ele rasga o leão ao meio como se fosse um cordeiro. E os seus pais, sem saber de nada. Então tudo é organizado. O casamento organizado, como era de costume dos moços daquele tempo, Sansão dá um banquete. E ele prepara tudo. E quando os filisteus veem Sansão, chega mais 5 para comemorar com ele. Sansão inventa de fazer um desafio. Eu não vou aprofundar muito, porque a história é comprida. E muitos já conhecem a história de Sansão. Então eu vou encurtar aqui para que você entenda. E para que a gente possa chegar no final e depois eu ainda quero orar pela sua vida. Sansão faz um desafio, a qual eles não conseguem decifrar. Mas eles chegam até a mulher de Sansão e falam: olha, fala com o teu marido. Fala para ele te falar qual é a resposta dessa adivinhação, desse desafio dele, porque senão nós vamos tacar fogo na sua casa e vamos matar você e a sua família junto. E diz então a palavra que ela insiste durante muitos dias, até que Sansão conta para ela, e assim ela vai lá e conta para aqueles homens. E no dia marcado, eles estão já com a resposta. Sansão fica indignado. A Bíblia vai dizer que ele se enfurece. E passados-se mais alguns dias, a Bíblia vai dizer que Sansão volta para encontrar-se com a sua mulher. Só que pelo fato da mulher ter feito aquilo com ele, o pai dela achava que Sansão estava odiando. Por isso prometeu a mulher de Sansão ao padrinho dele. Isso deixa Sansão revoltado. E a partir daí, Sansão começa a fazer tudo errado. Sansão caça 300 raposas, amarra elas em 2, coloca no rabo delas umas tochas e acende e solta elas na plantação dos filisteus de trigo. E diz a palavra que todo o trigo que já havia sido colhido e os trigos que ainda faltava se colher, pegam fogo, queima tudo. E os filisteus ficam lá a se perguntar o que havia acontecido, quem fez isso, até que eles descobrem que foi Sansão. Mas tudo era uma estratégia. Sansão queria que eles fossem até ele mesmo. E diz a palavra que, como naquele tempo os israelitas viviam ali em submissão aos filisteus, eles chegam até o povo israelita, os filisteus chegam até eles e ameaçam, falam: olha, nós vamos pegar Sansão. E eles ameaçam ali o povo israelita até que o povo decide até o esconderijo onde Sansão está. E ali Sansão permite que eles o amarrem e leve ele até os filisteus. Lembra do leão que Sansão matou? O primeiro deslize de Sansão foi ali. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele volta ainda onde estava o corpo do leão. E ali ele encontra um enxame de abelha dentro do corpo do leão, da onde ele tira mel e come, e além de comer, ele ainda dá para os seus pais. Nazireu, não podia tocar em animal morto. Segundo, no caso, desobediência de Sansão. Então o povo israelita leva Sansão ali amarrado até os filisteus. Mas quando Sansão chega até os filisteus, a palavra vai dizer que o Espírito Santo deixa Sansão forte. E ele arrebenta as cordas como se não fosse nada. E diz a palavra que Sansão avista uma queixada de jumenta. E ele pega essa queixada e com ela ele mata mais de 1000. E diz a palavra que essa queixada de jumenta ainda nem havia secado. Mais uma vez, Sansão toca em algo morto.
E assim segue-se as desobediências de Sansão. Sansão vai, a Bíblia vai dizer que lá na frente ele vai ter relações com uma prostituta. Segue-se ali agora um padrão de desobediência. Tem muita gente que está servindo a Deus, mas está na desobediência. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda está na desobediência, e Jesus quer que você se conserte. Vamos caminhar para o final. Sansão vai indo até que ele conhece uma moça por nome de Dalila, a qual ele se apaixona perdidamente. Só que os governadores dos filisteus descobrem, e eles vão falar com Dalila. Eles oferecem riquezas em troca dela descobrir a fraqueza de Sansão, em troca dela entregar para eles a fraqueza de Sansão. E a Bíblia vai dizer que Dalila começa a perturbar a cabeça de Sansão. Me conte. Preste atenção, porque é assim que Satanás faz. Ou você acha que o inimigo ele vai se apresentar a você como realmente ele é? Não. Satanás ele vai chegar até você de uma forma maravilhosa. O pecado se apresenta na tua vida de uma forma linda, você fica perdido. Você não consegue resistir. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila, ao ponto dele contar a ela qual era o segredo dele. Tem gente que Deus não conversa mais, sabe por quê? Porque tem contado os segredos que Deus conta para ele, ele tem falado para o inimigo. E é por isso que muitas das vezes Deus não tem mais confiado. É por isso que muitas das vezes Deus permanece em silêncio. Porque na primeira oportunidade você vai lá e quer contar para todo mundo o que Deus te confiou. E diz a Bíblia que Dalila começa e pergunta a Sansão, por muitas das vezes ele engana ela. Mas de tanta insistência, ele decide contar a ela. E ele fala o seguinte: olha, eu sou nazireu, separado a Deus, e eu não posso cortar meu cabelo. Ou seja, entregou de bandeja. E agora preste atenção, porque tem gente que fala que a força de Sansão vinha dos cabelos. Mas a Bíblia ela é bem clara em dizer que quando Sansão conta a Dalila, o Espírito de Deus o abandona, o deixando fraco, o deixando vulnerável. Quando você deixa de confiar em Deus e passa a confiar no mundo, o Espírito Santo que habita em você, ele te abandona e te deixa vulnerável. É por isso que o inimigo tem batido e tem derrubado muito crente, porque não tem perseverado, não tem confiado mais em Deus, tem contado para o inimigo a sua fraqueza. E não é pessoas conhecidas, é você mesmo que está contando. Somos nós que contamos para o inimigo aonde é que está doendo. Há uma frase que diz o seguinte: não conte ao teu adversário onde dói, porque vai ser o primeiro lugar onde ele vai atacar. É na tua fraqueza. Se tu antes era um viciado em drogas, ele vai te tentar naquilo ali. Se tu antes era um alcoólatra, ele vai te tentar naquilo ali. Porque ele sabe que você é fraco naquele ponto. Ele sabe que se ele insistir demais ali, ele vai conseguir te derrubar. Então como é que eu faço, pregador? Como é que eu faço para o inimigo não me derrubar? É perseverar na presença do Espírito Santo. É confiar somente no Deus que você serve. É ler a palavra, é meditar, é orar, é jejuar, é se entregar ao Senhor todos os dias. É assim que a gente vence Satanás. A Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus que o Senhor foi tentado em tudo. Tudo. E todas as tentações ele vence o inimigo. Aí muitos vão dizer: Senhor, mas o Senhor Jesus, ele venceu Satanás porque ele tinha o Espírito Santo de Deus.
Mas a palavra vai dizer que ele jejua 40 dias e 40 noites. Jesus está preparado. E o capítulo 4 de Mateus é algo que nos ensina a nos preparar para as adversidades que vão vir. O próprio Jesus se prepara porque ele sabia que iria ser tentado. A palavra diz que o Espírito o leva para ser tentado. Ele sabia. Assim como eu e você sabemos que o inimigo está ao redor. E assim como a gente sabe, ele vai nos tentar. E é necessário a gente se preparar. É necessário a gente estar atento à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão conta a sua fraqueza, Dalila. E diz a palavra que ela consegue fazer com que ele adormeça no seu colo. Então vem um homem e corta as suas tranças, corta o seu cabelo. Nesse momento já não tinha mais o Espírito, não tinha mais a presença com Sansão. Agora ele está vulnerável, ele está à mercê do inimigo. Agora ele quebra a aliança com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm quebrado a aliança com Deus. Eu meditando nessa palavra em casa, o Espírito Santo bradando ao meu coração, quantas pessoas têm agido com teimosia, com desobediência, assim como Sansão fez. Se a gente for procurar na Bíblia as pessoas que desobedeceram a Deus, vai ter muitas e todas elas pagaram um preço alto por isso. Adão desobedeceu e pagou um preço alto por isso, assim como Eva fez também. Moisés desobedeceu a Deus e não pôde entrar na terra prometida. Saul desobedeceu a Deus e Deus o abateu e colocou Davi em seu lugar. Davi desobedece a Deus também e Deus diz para ele: não construirás o templo. Balaão desobedece a Deus e paga também uma consequência grave. Então são grandes homens na palavra do Senhor que desobedeceram e pagaram um preço. E tem gente que fala assim: mas eu sou tal, tenho um nome, eu tenho isso, tenho aquilo. Não interessa quem você é. Se você desobedecer a Deus, você pagará as mesmas consequências que os outros. É por isso que crente ele tem que estar atento, vigilante, esperto. Louvado seja o nome do Senhor. Crente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Crente tem que estar em vigilância. Quando o Senhor está no Getsêmani, ele vai advertir os discípulos que estão dormindo ali. E ele diz: olha, vigiai e orai. Primeiro ele manda vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne ela ainda é fraca. Ela ainda é vulnerável. Ela ainda necessita de Deus. Alabassuri canta labai. A tua carne, ela é fraca. Somos dependentes do Senhor aonde nós estivermos. Pastor Roberto falou algo uma vez muito interessante. Ele disse: é um perigo muito grande o crente achar que do passado da vida dele, ele não vai precisar mais se alimentar da palavra, ele não vai precisar mais buscar no Senhor, e agora ele é o tal, que ele não precisa mais buscar. Um perigo muito grande isso na vida do crente, quando cresce dentro do seu coração conformismo, e ele diz: agora eu não preciso mais de Deus, eu tenho a minha sabedoria, eu tenho o meu braço forte. Como foi pregado aqui ontem, maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão agora está entregue nas mãos dos filisteus. Ele tem os 2 olhos furados. E agora ele vai trabalhar durante alguns tempos ali, rodando o moinho no porão. E diz a palavra que o seu cabelo já havia crescido, para você ver que a força não vinha do cabelo, mas sim do Espírito Santo. Porque se fosse do cabelo, Sansão já tinha saído dali. Aí diz a palavra que os filisteus estavam ali comemorando porque derrotaram Sansão. E adoravam ao Deus deles por nome de Dagom.
Aí diz que mandam chamar Sansão para debochar ainda mais dele. E quando Sansão chega, eles começam a rir, porque é isso que o inimigo faz na vida do crente. Quando ele já acabou com você, agora ele vai querer rir da sua cara. Ele vai chamar você e vai se reunir ali e vai dizer: olha aí, o crente que confiava em si mesmo. Olha aí o crente que não deu crédito à palavra do pastor. Olha aí o crente que não deu crédito ao conselho do irmão ao lado. Olha aí o crente que desonra pai e mãe. Olha aí o crente que confia em si mesmo. Agora ele está em uma situação complicada. Agora ele está na mão do adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a palavra que Sansão pede ao homem que o guiava para levar ele ali até as colunas de sustentação do templo. E diz então que ele consegue ali com uma mão, ele apoia em uma, com outra mão ele apoia a outra, e ele clama ao Senhor e pede para que o Senhor o deixe forte só mais uma vez. E diz a palavra que o Espírito Santo faz o que Sansão pediu. E quando o Espírito Santo de Deus o deixa forte, ele empurra as colunas e derruba o templo. Só que antes dele empurrar, ele grita: que eu morra junto com os filisteus. E diz a palavra que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida inteira. O que eu quero te dizer com isso? Vale a pena você viver em desobediência? Sansão poderia ter feito tudo o contrário. Desde o início ele poderia ter obedecido a Deus, ter se separado a Deus e vivido em obediência. Mas ele escolheu viver a vida que ele queria. Uma libertinagem, viver sem regra, viver sem nada. Ele queria fazer o que ele queria na hora que ele queria, e a consequência dele foi a morte. Ele só governou o povo de Israel só durante 20 anos, poderia ter governado mais, mas pela sua desobediência, o Senhor o abate ali. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está vivendo uma época, meus irmãos, que muitos hoje em dia até não gostam desse certo tipo de palavra, porque realmente já está vivendo. Você já viu alguém que está vivendo no pecado gostar que você afronte a vida que ele está vivendo? Não gosta. As pessoas que vivem desobediência, elas sempre vão rejeitar a palavra que fala de desobediência. Porque elas não querem. Elas querem viver do jeito que está. Elas sabem que se aceitar ao Senhor, se deixar Jesus trabalhar na vida dela, vai ter que ter mudança. Vai ter que sacrificar e não quer. É por isso que a palavra fala: é melhor você obedecer do que você sacrificar. Não é melhor ser obediente? Não é melhor caminhar na obediência com o Senhor? Que a gente venha pensar nisso. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer a você: obedecer é melhor do que sacrificar. Viver uma vida de retidão, viver uma vida de entrega ao Senhor, é melhor obedecer. Porque está perto a volta do Senhor, e quem vive em desobediência não entra no reino de glória. Louvado seja Deus. Fica de pé essa noite que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.